galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes, o primeiro de 2016. Estamos de volta depois de um período de descanso para trazer as informações do futebol de Alagoas. E o Campeonato Alagoano, que começa no dia 24 de janeiro. Você daqui a pouco vai poder acompanhar como anda o mercado da bola aqui no nosso estado. E também nós vamos trazer notícias do futebol pelo Brasil, já que está em andamento a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E você vai poder acompanhar também muitas informações do futebol internacional. E nesta quinta-feira, dia 7 de janeiro, nós vamos trazer também as manchetes da Gazeta. Você acompanha a Gazeta todas as manhãs aqui no Canal Esportes, de segunda a sexta-feira, de 8 às 8h40, trazendo sempre as informações para você. Canal Esportes, @tvmar.tv.br é o nosso e-mail e o 3377-9097 é o telefone. Você liga, fala com a produção do programa. O nosso WhatsApp é o 981079872. É o Canal Esportes, o primeiro de 2016 que já está no ar. Antes, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha de 1000 sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho, gente de todos os bairros, gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Beleza, galera? Agora sim, começando o Canal Esportes e sem perder tempo, nós vamos trazer a informação. E a notícia não para aqui no Canal Esportes. Você já sabe, né? Sempre trazendo informações atualizadas e tudo sobre o mercado da bola, as contratações dos clubes, o Campeonato Alagoano que se aproxima e que promete ser de muita expectativa em termos de qualidade técnica das equipes. O Asa, por exemplo, anunciou ontem o seu elenco de forma oficial, apresentou, né, para a torcida no estádio Coraci da Mata Fonseca e vem com duas atrações
contratações no setor de meio campo. Além, claro, no banco de reservas, o técnico Vica, o Asa aposta também na qualidade do meio-campista Raul, que já trabalhou com a equipe do Asa e com o técnico do Vica há pelo menos 2 anos, quando a equipe participava da Série B do Campeonato Brasileiro, e um outro jogador também que foi contratado pelo Asa para a disputa do Campeonato Alagoano é o meio-campista Eninho, filho do Enio Oliveira, e que depois de muitos anos atuando no futebol asiático, retorna para o futebol de Alagoas. A última passagem do Eninho aqui no futebol alagoano foi em 2006, quando ele vestiu a camisa do CRB, ou seja, 10 anos depois, e acabou nesse período sendo ídolo no futebol asiático. O Eninho está de volta ao futebol de Alagoas para vestir a camisa do Asa. O Muricy, uma das últimas equipes a apresentar seu elenco, aposta no Afonso, atacante que jogou no CSA, e no zagueiro Simval, que também passou no Centro Esportivo Alagoano e já é um velho conhecido da torcida do Muricy. A equipe da Zona da Mata do estado acabou apresentando até problemas financeiros e por pouco não ficou fora desta participação no Campeonato Alagoano, diante das adequações que as equipes precisam fazer para aderir ao Profut e também deixar em dia todas as suas certidões para poder ficar em dia com o governo, obviamente, e poder ter aquela condição concreta para poder participar das competições oficiais na temporada em seus respectivos estados. Então, aqui em Alagoas, muitos clubes sentiram esta dificuldade. Um desses clubes acabou sendo o Muricy, que vai participar aos trancos e barrancos do Campeonato Alagoano. O CRB anunciou a contratação do Daxon, é um jogador também importante para essa caminhada da equipe e que tem também um trabalho sendo iniciado pelo técnico Mazola Júnior. Boa parte do setor defensivo permanece, principalmente a dupla de zaga, Gabriel e Diego Jussani, 2 jogadores que marcaram muito bem essa passagem pelo CRB na última Série B do Brasileiro no ano passado, onde a equipe ficou ali numa condição intermediária na classificação geral. Do meio para frente, o CRB vem, além do Daxon, com Flavinho, Luiz Fernando, vem com jogadores de qualidade e a presença e esperança de gols de Lúcio Maranhão, que já jogou aqui em Alagoas com a camisa do Asa. Finalmente, o CSA, para fechar essa passagem de informações, como andou o mercado da bola neste último mês que nós não tivemos o Canal Esportes, o CSA anunciou a contratação do Didira, o jogador foi apresentado no CT Gustavo Paiva, e tem também outras peças que começam a se destacar, como meio-campista Cleiton, que vem de uma passagem no futebol português, Henrique Choco, meio-campista, marcador, o Jean Kleber, outro jogador que conhece o técnico Oliveira Canindé, e tem também na criação, além do Cleiton, do Didira, atletas que se destacaram no primeiro amistoso do CSA contra o Porto, como o Lucas Limão, jogador que fez muito bem o papel pelo lado direito, e agora o João Paulo, atleta que veio do Bahia e que é considerado como uma das joias do tricolor baiano. Participou de muitos jogos da Copa do Brasil no ano passado pela equipe do Bahia, pela Sul-Americana também participou de pelo menos uma partida vestindo a camisa do Bahia e na Série B do Campeonato Brasileiro atuou em 12 jogos oficiais. Vamos dar sequência, daqui a pouco nós vamos falar dos jogos, né, do Campeonato Alagoano, que começa no dia 24 de janeiro, tá certo? Mas a Copa São Paulo de Futebol Júnior está em andamento e nós vamos trazer os resultados de ontem, da terceira rodada da competição, já que essa competição já começou desde o início do ano. Nós estamos ainda no dia 7 de janeiro, mas desde o início mesmo, começou no dia 2 de janeiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, então já passou aí praticamente a primeira semana de competição, estamos na terceira rodada. Para nossa tristeza, o representante de Alagoas, o Aliança, já foi eliminado da competição, 2 jogos e 2 derrotas, perdeu o primeiro jogo por 5-0 para o Bahia e tomou 3-0 na última terça-feira para o Taubaté. Vai se despedir hoje, vai jogar contra o Sabiá, mas mesmo que vença, por qualquer tipo de placar, não tem mais possibilidades de classificação para a segunda fase da competição. Então vamos dar uma olhadinha nos jogos de ontem, nos resultados, para você ficar bem informado agora, principalmente a condição de cada grupo. Aqui no grupo 1, que tem Juventude, Tanabe, ou Tanabi, né, de São Paulo, o América de São Paulo e a Chapecoense, o Juventude já está classificado com 100% de aproveitamento, 3 jogos e 3 vitórias. Juventude que jogou ontem contra a equipe do América, venceu por 3-1 e o Tanabi ficou no empate em 1-1 com a Chapecoense. No grupo 2, a situação desse grupo é a seguinte: o Sport lidera, tem 9 pontos, né? Em segundo, o Atlético Paranaense, com 3.
O Rio Preto é o terceiro com 3 pontos, em quarto União ABC tem 3 pontos. Os resultados de ontem, o Sport venceu o União por 6-0 e o Rio Preto, né, venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Grupo 3, o Vila Nova, tem 7 pontos. Vila Nova é o líder do grupo. Em segundo, o Mirassol, com 5. Em terceiro, a Penapolense, com 3. E o Santa Cruz, já eliminado da competição. Tanto Santa Cruz quanto a Penapolense estão eliminados da competição. E não passaram de fase da Copa São Paulo. O representante de Alagoas na competição, ele foi o Aliança, né? Ainda é o Aliança que vai se despedir hoje. Está no grupo 21 da Copa São Paulo. Para você ter ideia da quantidade de equipes, né? Nós temos 24 grupos aqui. E o representante de Alagoas que ganhou esse direito é o Desportivo Aliança, que chegou nesta condição, né, por ter conquistado o Campeonato Alagoano Sub-20 e acabou sendo aí eliminado na primeira fase da competição. Vai se despedir hoje contra o Sabiá, joga às 14h, a equipe do Desportivo Aliança, que é uma das sensações aqui do futebol de Alagoas no trabalho de base, mas o próprio técnico da equipe, o Elinho Miranda, né, já que o Hélio Miranda, pai, já falecido, tem um nome, uma história aqui no futebol de Alagoas. O Elinho disse ontem, depois do jogo, que a base, aqui a maneira como nós tratamos as categorias de base em Alagoas, está atrasada. E eu reconheço que a condição realmente é essa. Estamos muito atrasados. O CRB, por exemplo, anunciou agora há pouco o seu centro de treinamento, né? Apresentou para a torcida, apresentou para a imprensa o seu centro de treinamento, e essa apresentação acabou gerando também uma expectativa no torcedor da maneira como a equipe vai trabalhar nas categorias de base. É preciso que o CRB tenha esse trabalho fortalecido. O CRB que revelou, por exemplo, o Maxwell ano passado e que já teve a oportunidade de lucrar com esse jogador. No primeiro ano dele como profissional, o CRB aproveitou, vendeu esse atleta para um grupo de empresários e, consequentemente, com os recursos dessa venda, acabou investindo na compra de 2 ônibus, para você ver como funcionam as categorias de base. Mas aí as pessoas começam a questionar, mas vendeu barato demais. Barato ou caro? Eu também acho que vendeu muito abaixo daquilo que ele valeria, mas o CRB investiu. Formou um jogador, ganhou dinheiro e já soube aplicar. Então nós não podemos deixar a base de lado. O futebol de Alagoas, ele anda com muita precariedade nesta condição aí nas categorias de base, e eu espero que esse trabalho seja feito, um trabalho bem mais profissional daqui para frente. Vamos dar uma olhada nesse grupo 21 então? Vamos ver então o grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tem o Desportivo Aliança, nosso representante na competição, e que vai se despedir hoje à tarde. Vamos dar uma olhadinha então. Um abraço para o Júnior Moranguinho, meu querido Morango, torcedor do Vasco e do Corinthians. E o Fábio Salsicha também, grande Salsicha, torcedor do Palmeiras, Chinelinho, Valdívia, né? Bahia, líder do grupo, com 6 pontos. Lembrando que nesse grupo aqui terá mais um jogo, né, ainda pela frente. O Bahia é o líder do grupo com 6 pontos. Terá mais um jogo nessa rodada, né? Rodada de número 3 da competição. O Taubaté tem 6, o Sabiá e o Desportivo Aliança, eliminados da competição, não pontuaram. Desportivo Aliança joga contra contra a equipe do Sabiá, para ver quem é o pior time do grupo, né? E o Taubaté joga contra o Bahia, hoje às 16h no estádio Joaquinzão. Nós tivemos também um duelo importante durante essa Copa São Paulo de Futebol Júnior, e nós temos alguns jogos separados aqui pela nossa produção. Temos gols bonitos também. Vamos trazer agora aqui, eu estou buscando só apenas o grupo, Felipe, para que a gente possa trazer esse jogo e o resultado, que é justamente do grupo do Corinthians, né? O Corinthians, que tem uma base muito forte no grupo 11, e o Bragantino ontem jogou contra o Botafogo da Paraíba. Vamos ver esse golaço marcado pela equipe do Bragantino agora, nesse resultado de 1-1. O Corinthians venceu, né, a equipe da Inter de Limeira por 3-0, e o Bragantino ficou no empate em 1-1 com o Botafogo da Paraíba. Mas o destaque desse jogo do Bragantino foi o gol que o garoto marcou quase do meio-campo. Vamos ver. Olha a paulada, que tijolada de fora da área, belo gol, chutaço de perna direita. Gol padrão europeu na Copa São Paulo. 1-1 foi o resultado da partida. Esse gol poderia valer por 2, né? Esse gol aí poderia valer por 2, pela beleza que foi, né? Foi 1-1 o resultado do jogo. É claro que o Corinthians segue muito bem aí com esse trabalho de base, essa transição que é feita, já classificado com 100% de aproveitamento.
O Liverpool aproveitou a janela de inverno no futebol europeu para anunciar uma contratação que investiu muito, 30 milhões de euros. Você vai ver quem foi. Vamos ver. Trata-se do jovem meia Marco Grujić, de 19 anos. Grujić chega do Estrela Vermelha pelo valor de 5 milhões de libras, cerca de 30 milhões de reais. O jogador não vai se integrar ao Liverpool imediatamente. Grujić será emprestado de volta ao Estrela Vermelha até o fim da temporada. Marco Grujić fez parte da seleção da Sérvia, que conquistou o Mundial Sub-20 no ano passado, vencendo o Brasil na final. Pois é o poder. Que coisa, hein? Pois é, 30 milhões de reais, tá? Ou seja, 5 milhões, né, de euros, em torno de 5 milhões de euros essa negociação, 30 milhões de reais. O futebol brasileiro, ele passa por uma crise também e muitos atletas deixando o nosso futebol para o futebol chinês. O Renato Augusto, por exemplo, ontem anunciou que a proposta dos chineses acabou sendo uma proposta irrecusável. Ele vai abrir mão de uma condição que ele conquistou na seleção brasileira para jogar no futebol chinês e pela condição financeira. Os caras estão investindo alto. Everton Ribeiro, Diego Tardelli, Ricardo Goulart, Robinho, que estava por lá há pouco, mas terminou o contrato com a equipe chinesa também. Esses caras, eles estão buscando, através do futebol brasileiro, muitos jogadores e está muito associado com essa crise financeira. O jogador, por exemplo, quando negocia com um clube chinês, ele aqui que recebe em real, ele vai negociar em dólar. E aí, meu irmão, o dólar está lá nas alturas. Por isso que o futebol chinês oferece tanto. O Renato Augusto deixa o Corinthians para ganhar 4 vezes mais do que ele ganhava no Corinthians no futebol chinês por mês, para você ter uma ideia. O Grêmio jogou ontem também pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos dar uma olhadinha como foi, vamos ver. 2 vezes para o Botafogo de Ribeirão Preto e para a Portuguesa por 1-0. Tá aí a bola chegando, olha o Ituano tentando outra vez o Lucas, sempre perigoso pela esquerda como ponta, cortou bem. A marcação rolou no meio, tá pintando. Não valeu. Não, valeu sim. Gol! Pro Ituano para fazer 1-0 agora, sinceramente, rapaz, achei que o árbitro estava fazendo o gesto de toque com o braço ali do Wesley, né? A bola tocou no braço dele antes de entrar. O juiz está louco, o juiz empurrou o jogador do Grêmio. Ainda ele, drible na marcação do lateral Nailton. E o juizão parou para marcar ali, os jogadores do Ituano reclamando no pênalti marcado. E agora o Grêmio tem essa chance, né, do empate com a marcação do pênalti. Tá aí o Luan, paradinha, partiu, bateu. Gol! Do Grêmio! Luan cobrando o pênalti para deixar tudo igual em pro Ituano. Então, o Grêmio caiu exatamente pro Botafogo. Olha só a chegada, pode pintar o segundo na trave. O Wesley mandou na trave, voltou. É o Ituano tentando, agora o chute forte do Patrick. Olha o toque de cabeça, caiu para fazer a defesa ali o Matheus para segurar. Para jogar essa Copa foi 3º colocado. Esse time está treinando desde o final da Copa do Brasil. Olha o gol! E que golaço! Gol! Aqui é Grêmio, não é bagunça, caralho. Tá de brincadeira? O Grêmio para confirmar a classificação para a segunda fase. Num lance bonito, um gol por cobertura, comemora. Pois é, você viu então os gols aí de Grêmio e Ituano pela Copa São Paulo de Juniores e no decorrer da semana, amanhã, por exemplo, sexta-feira, nós vamos aqui lançando, né, colocando aí algumas inserções desses gols aí nessa
Copa São Paulo de Futebol Júnior. São muitos jogos, não dá para colocar tudo, né? Então nós vamos colocar aqui alguns gols aí para você ficar por dentro e mostrar a situação real e cada momento vivido pelos clubes nesta primeira fase da competição, que encerra esta semana, né? Em todos os grupos a primeira fase já vai encerrar esta semana. É uma competição que reúne várias equipes, mas uma competição de tiro curto. Em apenas um mês nós já vamos conhecer quem vai ser o campeão. No final de janeiro, mais precisamente, nós já vamos conhecer quem é o campeão. Vamos dar uma olhada no Globoesporte.com AL, o que é que tem de manchete na manhã desta quinta-feira. Vamos lá. Aqui no CSA, desmontagem, sem Didira, elenco do CSA participa dos treinos físicos do Mutange. O que acontece? Didira está machucado, torceu o tornozelo e é dúvida para o jogo contra a equipe do Itabaiana no próximo sábado no CT Gustavo Paiva. Vai ser lá, viu? No campo do CSA mesmo, no CT Gustavo Paiva, esse amistoso. Mais um amistoso do CSA, né? O primeiro foi contra o Porto e o segundo acabou sendo agora, vai ser esse agora contra o Itabaiana. Empolgado, contente no CRB, Marcelinho avisa os zagueiros que me aguardem. É o jogador Marcelinho, né? Nessa sua chegada ao CRB aí, está bastante empolgado, entusiasmado, querendo logo jogar. O CRB que também tem algumas datas aí já reservadas para a realização de jogo-treino. O sócio torcedor da equipe vai poder acompanhar essa movimentação e é por isso que é importante o torcedor aderir ao projeto de sócio do CRB e também do CSA para poder ter acesso a uma condição exclusiva, só destinada para quem é sócio do clube. Metas, preparador físico do Coruripe fala sobre os objetivos da pré-temporada. É o Rodrigo Albuquerque, preparador físico da equipe do Coruripe. O Coruripe que anunciou também a contratação do meio-campista Giovani, ex-CRB, para a disputa do Campeonato Alagoano. É um campeonato muito interessante esse que se aproxima. Ainda tem algumas dificuldades, algumas deficiências, mas é um campeonato muito interessante esse que se aproxima. A expectativa, pelo menos, é essa. No desfalque, com torção no tornozelo, Didira passa a ser dúvida para o amistoso de sábado. CSE apresenta goleiro com passagem pelo CRB para a disputa do Campeonato Alagoano. Novidade pela frente, AS espera anunciar 2 goleiros e um centroavante ainda esta semana. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria aqui do CSE, até porque o tricolor de Palmeira dos Índios, do técnico Freitas Nascimento, já tem um elenco já montado, né, para a disputa do Campeonato Alagoano. O goleiro Adson, que já jogou no CSA também, né? O Adson já jogou no CSA também, foi anunciado pelo tricolor de Palmeira, 33 anos, Adson Alexandre dos Santos. É essa fera aqui que terá a responsabilidade de fechar o gol do CSE na disputa do Campeonato Alagoano. O CSE que, diante das limitações, tem um elenco aí que está buscando uma condição mesmo de consistência nesse Campeonato Alagoano. Está aí o nome completo, Adson Alexandre dos Santos, idade 33, naturalidade Recife, Pernambuco, 1,97 m. Os últimos clubes: Nacional da Paraíba, CRB, Lagarto, América de Pernambuco, Pesqueira, América de Natal, Potiguar, Central, Alto Esporte e Ferroviário do Ceará. Está faltando só apenas o CSA, que ele também defendeu. Ontem o Barcelona jogou pela Copa do Rei da Espanha, enfrentou o Espanhol e atropelou mais um adversário nesta competição. Vamos ver os gols. Primeiro gol da partida marcado pelo Espanhol, depois da troca de passes pelo meio, toque na saída do goleiro. 1-0 Espanhol. Jogada do Alba ali, né? O Alba tentou sair jogando errado e o Espanhol se aproveitou dessa situação. Saída do Stega. O Barça foi em busca do empate. Troca de passes pelo meio, coisa que o Barcelona faz com muita facilidade. E como faz com facilidade, né? E o gol marcado, toque na saída do goleiro. Observa que até no momento de reclamação as coisas acabam dando certo para o Barcelona, né? O gol do Messi, né? Foi o Messi que fez? Messi na cobrança de falta, a bola desviou e foi parar na rede. Teve desvio ainda na barreira, né, rapaz? Que fase desse jogador. A bola bateu na trave, desceu, bateu na trave de novo, desceu e foi parar no gol. No segundo tempo, o Barcelona fez o terceiro gol. Jogada pelo lado esquerdo, a bola trabalhada, cruzamento rasteiro. E aí o gol do Piqué. Zagueirão Piqué, zagueiro artilheiro. E depois dessa lambança na saída de bola, o Espanhol ainda ajudou o Barcelona. Bola trabalhada pelo meio mais uma vez.
O toque, belo gol do Neymar. 4-1, placar final. O Barcelona venceu a equipe do Espanhol pela Copa do Mundo. Belo gol, né? Meteu 3 dedos ali o Neymar. Tá numa fase fantástica com a camisa do Barcelona. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes, trazendo as manchetes da Gazeta. 81 anos de tradição, credibilidade e compromisso. É a Gazeta que todas as manhãs, de terça a sexta, nós estamos sempre repercutindo as suas principais manchetes. E nesta quinta-feira, dia 7 de janeiro, o assunto em destaque na Gazeta é esse aqui. Vamos ver. Didira se lesiona e deve não jogar. É a realidade. Ele deve ficar fora desse jogo contra o Itabaiana. Presença do meia no amistoso de sábado vai depender muito da resposta dele à medicação. Uma torção no tornozelo, todos nós sabemos que o remédio mais eficaz é o descanso. E eu, sinceramente, não sou médico, acho que seria um risco colocar o Didira de um trabalho que está apenas começando, visando uma temporada onde o CSA, nesse campeonato alagoano, tem propósitos muito ambiciosos, que é o da conquista do título, para não depender de outras situações, para garantir participação na Série D do Campeonato Brasileiro. É o que interessa para o CSA, é o título alagoano. E o CSA, por si só em participar de um campeonato estadual, já entra com essas credenciais. Mas você entrar com a obrigação de vencer, de conquistar um título para poder se manter em atividade numa temporada, é realmente um peso muito maior. Então, acho que o CSA deveria pensar direitinho nessa condição do Didira, mesmo que o jogador diga que tem condições, mas uma torção no tornozelo precisa de um período de recuperação. E eu não vejo, com toda sinceridade, essa pressa toda para poder colocar o atleta em campo no jogo contra o Itabaiana no próximo sábado. Estamos falando depois da manhã. E o atleta se machucou no treino de anteontem, né? Então precisa de um tempo para poder se recuperar. Aqui na parte superior da Gazeta, o atacante Paulo Vitor, de 22 anos, recusou a renovação com o Corinthians e assinou com o FC Zorya Luhansk, da Ucrânia. Pois é, jogador do Corinthians recusou e vai atuar no futebol ucraniano. Reforçando-se para a disputa do Campeonato Alagoano de 2016, o CSA apresentou o goleiro Adson, de 33 anos, que estava no Estanciano de Sergipe. CRB quebra a programação no CT. Direção busca mais 6 contratações para fechar o elenco. 8 sessões de treinamento seguidos desde o último sábado, quando começou a pré-temporada, mas no 4º dia de treinamentos, o preparador físico do CRB, Adriano Oliveira, deu uma quebrada no ritmo e mudou a programação para um trabalho regenerativo. É aquele trabalho de descanso para os jogadores do CRB. O volante Somália já está liberado para os treinos físicos. AS anuncia mais um atacante. Pré-temporada não será mais realizada em Teotônio Vilela, apesar dos problemas financeiros. Danilo Galvão, de 24 anos, ex-Botafogo da Paraíba, foi contratado pelo ASA, segundo aqui a matéria da Gazeta desta quinta-feira. Renato Augusto vai jogar na China. Pois é, nós já falávamos dessa situação, né? No futebol internacional, o futebol chinês tem sido o maior adversário do técnico Dunga, porque o jogador, quando vai atuar na China, ele também abre mão de atuar na seleção brasileira, porque vai participar de um campeonato, uma competição, onde, para ser convocado para a seleção brasileira, o treinador, o Dunga nesse caso, ele prioriza o nível da competição que esse jogador está participando. E os últimos casos são claros a respeito desse assunto, né? O Ricardo Goulart estava jogando na seleção brasileira, depois foi para a China, nunca mais foi convocado. Não é, Fábio? Outro, Diego Tardelli, estava sendo convocado também para a seleção, foi para a China, nunca mais foi convocado. Everton Ribeiro também estava na seleção brasileira, nunca mais foi convocado. E o Renato Augusto vai abrir mão dessa condição de jogar na seleção brasileira. Santos quer impedir saída de Leandro Damião. A direção do Santos, que aguardava a apresentação do jogador ontem, existe um problema na justiça. O Leandro Damião quer a sua liberação diante de salários atrasados, a sua liberação na justiça para poder negociar com outro clube, e o Santos, que tem um liminar, diz que quem contratar o Leandro Damião agora vai ter que pagar uma multa rescisória ao Santos. O Vasco anunciou a contratação do volante experiente Marcelo Matos, ex-Corinthians e Botafogo, estava no Vitória para a Série B do Campeonato Brasileiro. E para os Jogos Olímpicos, uma reforma no Maracanãzinho. Após impasse, foi decidido que o Parque Aquático Júlio Delamare e o Maracanãzinho serão reformados para os Jogos Olímpicos. As obras custarão 44 milhões. Olha só, os Jogos Olímpicos acontecem agora, viu, no meio do ano. E ainda se fala em reforma
de locais para receber os jogos aqui no Brasil. Para você ver como as coisas funcionam. Para você ver como as coisas funcionam aqui no nosso país. Flamengo mira estrelas para elenco. O clube acertou a chegada do meia argentino Mancuello, né? É o jogador da Argentina que, quando foi anunciado lá, o pessoal colocou o escudo do Flamengo do Piauí. Que palhaçada, meu amigo. Uma vez aconteceu isso com o Corinthians alagoano, viu? O Corinthians anunciou aí, teve um jogador aí convocado, aí os caras colocaram o escudo do Corinthians alagoano, ao invés de ser do Corinthians de São Paulo. Ex-técnico critica a escolha de Zidane. O Otmar Hitzfeld considera a decisão uma loucura. Zidane, novo técnico do Real Madrid. E com o show de Messi, o Barcelona goleia por 4-1 a equipe do Espanhol. Neymar fez o gol aos 44 minutos do segundo tempo. Vamos dar uma olhadinha então em mais manchetes, matérias do que está rolando aqui no futebol brasileiro. O que é que a gente pode trazer na sequência, hein, minha produção? O que é que a gente pode trazer na sequência? Paulinho, né, não foi apresentado no Santos, ex-jogador do Flamengo, e falou de forma irreverente a respeito do seu comportamento fora de campo. Vamos ver. O ano começou assim para os santistas. Treino físico leve na academia. Primeira atividade ainda longe dos gramados. A novidade, Paulinho. O atacante é o primeiro reforço da temporada. Chega com contrato assinado até o final de dezembro. Com a camisa 26, foi apresentado oficialmente. Muito feliz de estar vestindo essa camisa do Santos, por estar fazendo parte de... Por eu ser mais um Meninos da Vila, então espero que dê tudo certo aqui, que esse ano de 2016 seja de muitas conquistas. O jogador mal chegou ao clube e já teve que dar explicações. No final do ano passado, uma foto nas redes sociais. Camisa justamente do principal rival do Santos, que quase melou a vida de Paulinho. Marquei um jogo final de ano com os amigos meus no dia 11 de dezembro. Então acabou rolando uma aposta ali. Quem perdesse, escolhi a camisa do clube para vestir. Então acabei perdendo. Eu achei que essa foto ia ficar só entre a gente. E além da polêmica da camisa, Paulinho ainda teve que responder sobre uma suposta fama de baladeiro, seu comportamento extracampo. Mas o jogador garante que ele nem gosta muito da noite. Nunca me pegaram na noite. Você pode ver as fotos que saíram, todas de dia. Então, falam que eu fico na noite, mas é em casa. Em casa, todo jogador pode fazer o que quiser dentro da sua residência. É coisa que já passou. Vou ficar bem quietinho aqui no Santos. Com Paulinho, 33 jogadores se apresentaram. Leandro Damião, que vive em imbróglio judicial com o Santos, não apareceu no CT. Mas o clube, em nota oficial, garante que ainda espera pelo jogador. Um Santos de poucas novidades, mas que espera um 2016 de mais conquistas. Pois é, né, rapaz? O Paulinho, com esse danado desse bonde da Estela no Flamengo, teve sua carreira manchada. Olha só, nós vamos ter a estreia do Campeonato Alagoano prevista para o dia 24 de janeiro. Para a gente encerrar aqui o Canal Esportes de hoje, nesse primeiro Canal Esportes de 2016, aí você me pergunta, mas rapaz, o Viderlan começou o Canal Esportes na quinta-feira. Pois é, comecei na quinta-feira mesmo. Vamos dar uma olhadinha então aqui nos jogos desse Campeonato Alagoano, a primeira rodada da competição prevista para o dia 24 deste mês. Penedense e CSA, com local ainda a ser definido. Se não for assim, não é campeonato alagoano, né? Precisa ser aí definido esse local. Pode ser no Rei Pelé, pode ser, que eu acho um absurdo se for no Rei Pelé, o Alfredo Lino foi liberado, pode ser em Arapiraca, pode ser em Cururipe, enfim, ainda não há uma definição a respeito desse local. Penedense e CSA jogam às 4 da tarde no dia 24 de janeiro. CSA e Ipanema jogam no dia 27, mais um jogo do CSA também na competição, são os jogos do CSA aqui que nós estamos mostrando e, claro, nos próximos programas amanhã nós vamos trazer a rodada completa do Campeonato Alagoano para você que acompanha o Canal Esportes, tá certo? Então nós temos um novo encontro amanhã a partir das 8. Eu vou ficando por aqui desejando um forte abraço para você, um ótimo restante de dia e nós teremos ainda um novo encontro ainda hoje no decorrer da programação da TV Mar Canal 25. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.